Oi pessoal, hoje eu vim aqui gravar um vídeo para vocês, onde eu vou fazer aqui em casa um cantinho da leitura para Sara. E eu também vou fazer nesse vídeo um porta-livros, né, feito com caixa de papelão. E eu também quero aproveitar para nesse meio tempo falar um pouco com vocês sobre a importância dos livros na primeira infância. Bom pessoal, para fazer o porta-livros de papelão eu vou usar essa caixa. Na verdade, eu peguei essa caixa também, mas para mostrar para vocês as marcações que eu fiz para chegar a ficar dessa forma, tá? Mas vai ser essa caixa que eu vou usar e é essa caixa que eu vou adesivar para colocar os livros da Sara. Eu escolhi para fazer desse modelo. Tem vários modelos na internet, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Foi exatamente assim. Essas duas caixas têm o mesmo tamanho, né? Então, por isso que eu tô mostrando para vocês. Então, eu fiz mais ou menos o desenho que eu queria, né? O formato que eu queria. Aqui eu fiz a linha. E aí, depois eu cortei com a tesoura, tá? É mais ou menos isso. Tem vários modelos na internet, aí vocês escolhem qual que fica melhor pra vocês, né? Até por causa da questão da quantidade de livros, né? Como a Sara tem poucos livros, então por isso que eu escolhi esse modelo e esse tamanho. Essa caixa é um tamanho de caixa pequena, né? Para encapar o porta-livros, vamos precisar de papel de presente, cartolina, a cola, tesoura e o durex. Pessoal, esse é o resultado final de como ficou o porta-livros. E agora eu vou colocar alguns livros dentro para vocês verem como que fica.
Bom, ficou assim e ainda tem espaço se caso precisar colocar mais livros. Pessoal, antes de eu mostrar para vocês como que ficou aqui em casa o espaço de leitura que eu fiz para Sara, eu queria falar com vocês um pouco sobre a importância de nós pais e cuidadores permitir que as crianças tenham acesso aos livros desde a primeira infância, ali desde pequenininhos. Eu realmente não me lembro se no curso de cuidador infantil a gente abordou sobre esse tema, mas eu me lembro que uma prima minha, Pamela, ela permitia que a filha dela desde pequenininha tivesse acesso aos livros. E uma vez eu me interessei e perguntei para ela, né? E ela me disse a importância não só na questão da criança, né, ter o hábito na leitura na infância e isso levar para a fase adulta, mas também a importância do vínculo, né, que a leitura permite que os pais tenham com a criança, essa conexão, e também onde a criança consegue usar a imaginação, onde também, de uma certa forma, os pais conseguem, através de histórias, né, através da leitura, transmitir para a criança algum conhecimento, ensinar a criança sobre algo. Então eu queria compartilhar com vocês como que eu fiz aqui em casa. Eu não tinha o hábito de ler, né? Para mim foi muito difícil. Eu começava a ler com ela, depois eu ficava alguns dias sem ler e eu percebia que ela sentia falta disso, até que foi onde eu coloquei como rotina da noite. Então todas as noites, antes de dormir, eu conto historinha para Sara. Quando eu comecei a ler para ela não queria que eu lesse a história, ela queria que eu falasse as figuras que estavam no livro, né? Então eu dava nome para as figuras e ela repetia e eu falava as cores, né? Então era mais os nomes mesmo que ela queria. No caso hoje a Sara, ela já quer que eu conte historinha para ela. Então eu conto a historinha. Tem não só com o livro, mas também às vezes eu conto historinha onde eu crio uma história e eu coloco ela como personagem da história. Às vezes eu quero falar sobre alguma coisa com ela, então eu uso ela como personagem. E eu vejo pelo rosto dela que ela sorri, então eu percebo que ela tá visualizando aquilo que eu tô falando, né? Ela tá realmente vivendo dentro da história. Então eu percebo que permitir que a criança tenha acesso aos livros não é só simplesmente uma questão de alfabetizar a criança, até porque a idade que a Sara tá não é uma idade para alfabetizar ela, mas é uma questão de fazer com que a criança crie vínculos com os livros, né? Até porque, para que não aconteça, eu não quero que aconteça com ela o que aconteceu comigo. De hoje eu não tenho nenhum tipo de vínculo com livros, né? Eu tenho muita dificuldade em parar em ler o livro e às vezes até em prestar atenção no que está escrito ali, né? Então é uma luta muito grande para eu parar e ler. O livro tem que ser muito interessante para que eu realmente goste do livro, né? E a gente sabe que nem tudo é uma questão de só você gostar. Às vezes tem coisas que você precisa, né? Livros que você precisa estudar, seja para fazer algum curso, né? Seja para faculdade. Então, eu acredito que quando você permite que a criança tenha acesso desde a infância, crie vínculo com os livros, isso passa a ser algo natural na fase adulta. Vai fazer parte da vida dela, né? Então, quando eu entendi, né, que isso só poderia acontecer se eu permitisse que a Sara tivesse acesso aos livros na infância, então eu acabei deixando, né, de lado um pouco essa questão de eu não gostar de ler livros e eu passei a ter esse olhar que não era uma questão de gostar ou não, era uma questão de permitir que ela tivesse acesso para que isso fosse algo natural na fase adulta, né? Então hoje eu vejo o quanto que a Sara ela gosta dos livros. Eu percebi que isso ajuda muito na questão da nossa conexão de mãe e filha. É um tempo com qualidade que eu tenho com ela, porque a gente sabe que o dia a dia é muito corrido. Então é um momento onde eu paro, eu dou total atenção para ela, onde ela
cria personagem do próprio livro, ela entende a história. Eu tô lendo o livro para ela entende o contexto ali da história. Ela vê, às vezes, alguma historinha de que a criança se machucou, você vê o quanto que a criança, ela vê aquilo como uma verdade, sabe? Então eu vejo no rosto dela, na face dela, que ela fica triste ela fala que pela amiga, né? E aí eu falo pra ela, olha, mas a mãe dela, né? Um exemplo, né? Tem uma historinha aqui, eu leio pra ela, que eu falo pra ela, olha, mas a mãe dela foi lá, acolheu ela, abraçou ela, cuidou da ferida dela, né? E aí ela fica toda feliz. E eu acredito que contar a história pra criança faz também com que você possa, às vezes os pais, né, querem falar sobre algum assunto com a criança e você consegue, através da história, né, você ensinar a criança de uma forma mais lúdica, de uma forma que não seja simplesmente sentar e conversar, né? Às vezes, dependendo da forma como você conta a história, a criança entende muito mais, né, do que se você sentar com a criança e falar sobre algum assunto. Então eu sempre pego o livro e faço comparações, falo, olha filha, sabe esse amiguinho aqui? Olha, ele puxou o brinquedo do amigo e olha como que ele tá triste, né? A gente não pode pegar o brinquedo do amigo sem pedir, né? A gente sempre espera o amigo brincar para depois a gente pegar e pedir emprestado, né? E a Sara, eu percebo que ela entende muito bem dessa forma, né? E tem até uma historinha em que o amigo derruba o sorvete, a criança derruba o sorvete e tem uma figura de uma menininha oferecendo o sorvete dela para a criança. Então, é uma forma de ensinar a criança a questão de dividir, né? Então, a gente tem vários livros aí que são realmente muito legais para a gente estar contando para os nossos filhos, onde a gente consegue ensinar em cima de histórias. E eu acho que também essa questão, né, de criar vínculo, de você ter conexão com a criança, eu acho que é muito legal e isso gera memórias boas, né? Eu acredito que isso vai ficar realmente no subconsciente dela e eu tenho certeza que ela vai levar para a fase adulta e isso vai ser algo muito natural para ela, com os filhos dela. Bom, pessoal, então é isso. Eu queria trazer esse tema, né, para vocês, porque eu acho tão importante quanto os outros que eu vou trazer aqui no canal, que é realmente sobre a importância da criança ter acesso aos livros desde a infância. E agora eu vou deixar aqui um vídeo onde a Sara me ajudou, né, a montar aqui em casa um espaço de leitura para ela, né, um cantinho de leitura. E também eu vou deixar aqui um vídeo onde a Sara, desde quando ela era bem pequenininha, ela tendo acesso ao livro, ela praticamente nem falava e é muito bonitinho, é bem rapidinho esse vídeo, mas eu gravei, né, uma das vezes que eu li, depois ela pediu para ler, eu acabei gravando ela com o livro aberto e falando do jeitinho dela, tá bom? Então eu vou deixar para vocês. Pessoal, é esse espaço que eu vou usar nesse quartinho. Ali fica a mesinha da Sara, onde ela pinta. Aqui tem uma mesa de escritório e eu vou fazer bem aqui no meio, nesse cantinho, porque às vezes eu tô editando o vídeo, então ali a Sara fica lendo, né? Ou às vezes também vou colocar uns brinquedos ali pra ela brincar, tá? Então eu vou gravar pra vocês. Eu já lavei os tatames, já estão limpos. Agora é só montar e mostrar pra vocês como que vai ficar o resultado.
pessoal ficou assim. Aqui ficou a mesinha da Sara. Aqui ficou o porta-livro. Eu coloquei embaixo uma cadeirinha. E aqui já tá a Sara lendo. Ó, deixa eu mostrar de longe. Ficou bem simples, né? Mas eu gostei, eu achei que ficou bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Pode continuar lendo. A mãe tá mostrando, ó, onde tá o livrinho. Ah, você. Eva,